Bom, esta formação tem como base essencialmente 2 livros sobre o tema. Este, primeiro, o Evangelho e a Evangelização, de Mark Dever, e este aqui, Evangelismo, como partilhar o Evangelho com fidelidade. Porque a questão não é só partilhar o Evangelho, é partilhar o Evangelho com fidelidade. E nós já vamos ver que nem sempre é isso que acontece, nem sempre é isso que encontramos nos folhetos, nem sempre é isso que encontramos nas apresentações do Evangelho. Então, tem este livro aqui também, que eu depois vou arranjar umas fotocópias de um capítulo que é interessante. Que é este aqui. Agora, antes de tudo, vamos ver porque é que nós não evangelizamos. O porquê de não evangelizarmos. Porque muitos de nós, ou a maior parte de nós, a maior parte da igreja não toma uma iniciativa ativa na questão da evangelização. E eu não sei se já sentiram essa experiência, mas quando nós evangelizamos alguém, quando partilhamos as boas novas a alguém, depois de o fazermos, sentimos uma realização muito grande. Parece que a nossa vida cristã só é completa se nós fizermos isso. Ou seja, é fundamental ler a Bíblia, é fundamental orar e falar com Deus, é fundamental lutar por uma vida de santidade, mas se faltar esta componente de partilhar o Evangelho, parece que fica a faltar alguma coisa. Tanto que quando o fazemos, sentimos que estamos a cumprir uma missão. E quando habitualmente, na nossa vida e na evangelização também, quando algo não está a ser feito, vêm as justificações e as desculpas. Temos sempre uma desculpa para tudo, há sempre uma justificação. Este é o problema desde lá do Éden. Foi ele. É sempre o outro. Há sempre uma circunstância, há sempre uma pessoa, há sempre algo que nós apontamos o dedo para nos justificarmos e sairmos bem no filme. E Mark Dever, que é o autor deste livro, apresenta um conjunto de desculpas que são dadas habitualmente. E a primeira desculpa básica é, aqui no caso quando se trata de estrangeiros, não sei o idioma deles. Isto pode acontecer quando estamos com uma pessoa de um outro país que está assentado ao nosso lado, num transporte público, ou quando está de férias no Algarve, o que é frequente. Não sei a língua dele. Uma segunda desculpa básica que Dever apresenta é: a evangelização é ilegal. Não se trata do nosso caso aqui em Portugal, ainda. Não sabemos até quando poderemos fazer isto com liberdade, mas em alguns países anunciar o Evangelho bíblico é proibido, podendo haver retaliações por parte da lei. Agora, esta aqui talvez já tenha mais a ver com a nossa realidade. A evangelização causa problemas no trabalho. E muitos trabalham em locais onde apresentar o Evangelho pode atrapalhar a produtividade da própria pessoa ou a produtividade do outro. Então é melhor eu ficar no meu lugarinho, caladinho, para que não me coloquem de parte. Não sei se alguém já teve aqui alguma experiência assim, de partilhar o Evangelho no trabalho e depois ser um pouco ou colocado de parte ou tratado com alguma aspereza. Não sei se já aconteceu com alguém aqui. Mas foi proibida de falar. Foi proibida de falar. E será que por causa disso temos que nos calar? Dizemos, não posso falar no trabalho, agora vou deixar de falar. Fazer com mais tranquilidade. Mas continuam a falar. Para não criar choques, não criar mal-vida. Claro. Isto é uma citação de Dever. Entendemos que todos estão por natureza em inimizade com Deus, mas não queremos dar às pessoas razões para se oporem ao nosso Evangelho. Não queremos que a nossa evangelização seja um obstáculo ao Evangelho, às boas novas. A quarta desculpa básica que o autor apresenta é: outras coisas parecem mais urgentes. Há muitas coisas a serem feitas no nosso dia-a-dia, né? Cuidar da família, trabalhar, pagar as contas, estudar, cozinhar,
limpar, fazer compras, escrever e-mails, ler, orar. E os compromissos vão se tornando cada vez mais numerosos e evangelizar vai ficando cada vez mais para trás. Não temos tempo para evangelizar. Então esta é uma das desculpas, se calhar uma das maiores desculpas que nós poderemos encontrar no nosso meio, de que há tanta coisa para fazer que evangelizar vai ficando para o lado. Outra desculpa básica, para algumas pessoas talvez, não conheço não cristãos. Em muitos casos as pessoas acabam por ficar mais envolvidas na vida da igreja e nas atividades da igreja, que acabam por se relacionar pouco com outras pessoas de fora. E isto até pode acontecer mesmo uma pessoa que esteja no seu local de trabalho. O seu relacionamento é quase como que vazio. As pessoas vão, entram, fazem o que têm a fazer no seu trabalhinho e saem. Então, isto pode acontecer mesmo tendo conhecidos, mas não pessoas com quem se estabelecem relações mais profundas. Agora, existem também desculpas relativamente a eles. A eles quem? Relativamente aos não crentes. E rapidamente vem um conjunto de desculpas relativamente às pessoas que precisam de ser evangelizadas. Primeira, as pessoas não querem ouvir. E nós pensamos isto. As pessoas não querem ouvir. A questão é que há pessoas que até querem ouvir. E são mais do que nós imaginamos. E às vezes nós achamos que o monstro é outra pessoa, só que o monstro está dentro de nós. Não é? Nós achamos que o outro não quer, mas isso no fundo reflete um desejo nosso, que é que nós não queremos. Não é? Porque implica sempre exposição, implica a pessoa ir e expor-se, mas as pessoas, algumas até querem ouvir o Evangelho. Outras não se interessarão, talvez já conheçam o Evangelho, provavelmente não dará resultado, duvido que eles quererão, pois esta aqui não cabe a nós decidir se vão querer ou se não vão querer, não cabe a nós produzir resultado nessas pessoas, a nós cabe-nos apenas fazer uma coisa, qual é? Lançar a semente. Agora, quem faz ela crescer, germinar, é Deus. E se nós respondemos afirmativamente ao Evangelho, porque é que a outra pessoa não haveria de responder também? É que nós já estivemos nesse lado. Nós também já ouvimos pela primeira vez o Evangelho. E, no entanto, ouvimos, cremos naquilo que o Senhor fez por nós, arrependemos e colocamos a nossa confiança nele. Portanto, se nós o fizermos, também poderá haver outras pessoas que o farão. E Deus salva alguns dos mais improváveis convertidos. Basta olharmos ou para nós mesmos. O apóstolo Paulo, quem é que dava um tostão furado para a conversão do apóstolo Paulo? Ninguém. Ele que perseguia a igreja, ele que ia atrás dos crentes, ele que maltratava, ele que esteve diante do apedrejamento de Estevão. Até a própria igreja no início, quando ele se converteu, ficou assim um pouco de pé atrás. Vamos lá ver o que é isto. Não será uma estratégia para vir atrás de nós? Então, lendo aqui esta citação, é exatamente essa natureza radical e surpreendente da conversão que deve encorajar-nos à evangelização. É exatamente por sabermos que Deus promove estas mudanças tão radicais, que Deus promove estas transformações tão grandes em vidas de pessoas, que nos deve motivar à evangelização. Porque sabemos que aquela pessoa com quem vamos falar, se Deus quiser, pode ser totalmente transformada. Agora, nós não vamos saber enquanto ficarmos calados e no nosso cantinho. Enquanto não sairmos, não vamos descobrir as transformações que Deus pode fazer. Se Deus quiser salvar aquela pessoa, Ele vai salvar aquela pessoa, vai ser através de outra pessoa. Agora, nós não vamos ter o privilégio de ver e de fazer parte da transformação daquela pessoa. Agora, 12 passos que nós podemos tomar em relação à evangelização. O primeiro passo é orar. E muitas vezes não evangelizamos porque temos o hábito de fazer tudo pela nossa capacidade, tudo pela nossa força. Quando as coisas se tornam habituais, rotineiras, nós tendemos
a depender menos de Deus. E isso é errado. E tentamos deixar Deus de fora do assunto. Agora, Deus quer que pecadores sejam salvos. Isto está presente em todas as Escrituras, desde o início até o fim. Este é o prazer de Deus. E devemos orar a Deus e devemos pedir oportunidades de compartilhar o Evangelho. Por exemplo, antes de sair de casa, pedir que Deus nos dê a oportunidade, que Deus nos faça cruzar com uma pessoa ou com alguém com quem nós vamos encontrar no trabalho. Pedir que Deus abra uma porta, uma situação para falar. Porque quando nós oramos assim, quando essas situações chegam, nós estamos mais sensíveis a elas. Porque antes oramos. Então vamos estar atentos àquilo que vai acontecer. E quando aparecer uma oportunidade, nós vamos perceber que é uma oportunidade. Outro passo que podemos fazer é planear. E, como já foi visto, por vezes pode-se dizer que já temos uma agenda com inúmeras coisas, uma agenda completamente cheia, lotada. Só que é fundamental, é prioritário separar um tempo para estabelecer relacionamentos ou nos colocarmos em posições em que seremos capazes de conversar com não cristãos. Temos que planear essas situações. Não é só esperar, sim, podemos esperar que elas aconteçam, que Deus abra a oportunidade, mas nós também podemos tentar fazer com que essas oportunidades surjam. Por exemplo, podemos ir de porta em porta, estamos a criar oportunidades. Era assim que se fazia no início da ação bíblica. Podemos ir para as ruas, tentar meter conversa com as pessoas, uma pessoa que está sentada no banco, sentar-me ao pé dela, tentar meter conversa com ela e daí passar para as coisas espirituais. Não custa assim tanto. Outro passo que podemos fazer é aceitar o facto de que a evangelização é tarefa nossa. A evangelização não é tarefa só dos pastores ou do pregador. Ele é que é pago para fazer isso, então ele que vá, ele que evangelize. Não. A grande comissão foi dada para quem? Para todos os discípulos. Ele disse aos discípulos: ide, fazei discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho mandado. Então, é para todos. A tarefa de evangelizar é de todo o crente. Devemos ser os cristãos mais próximos de um incrédulo específico. Quarto passo, entender. É necessário entender que é um dever de cada cristão. Podemos chegar à conclusão de que não temos o dom de evangelizar. Ainda assim, isso não nos vai isentar, não nos vai libertar da responsabilidade de evangelizar. Sim, Deus pode usar pessoas de forma incomum, como por exemplo Pedro, lá em Atos 2, quando ele pregou e converteram-se aquelas milhares de pessoas, ou Spurgeon, o príncipe dos pregadores no século XIX, que Deus usou assim de forma extraordinária. Mas todos nós somos chamados a evangelizar, mesmo que não seja dessa forma, mesmo que não tenhamos milhares, estádios inteiros convertidos, todos somos chamados a evangelizar. Outro passo, ser fiel. E nós aqui podemos estar a inverter as nossas lealdades. Talvez nós sejamos mais leais com a preocupação da reação da pessoa do que com a própria glória de Deus. Somos mais leais com o nosso medo de como a outra pessoa irá reagir. O que é que a pessoa vai pensar? Como é que o nosso relacionamento daqui para a frente vai ser? Ou o que é que aquela pessoa pode dizer, no caso de ter uma pessoa desconhecida? O máximo que pode acontecer é a pessoa rejeitar, virar as costas e ir embora. Agora, a palavra de Deus nunca volta vazia. E isto tem dois sentidos. Normalmente só se fala num, mas tem dois sentidos. Ou ela vai, nós falamos a palavra de Deus, e ela vai no sentido em que ela produz a salvação, em que ela produz transformação. Ou ela vai no sentido em que a pessoa rejeita e ela produz condenação. Produz as duas coisas. Ou seja, ela nunca volta vazia. Ou traz salvação, ou traz condenação para aquela pessoa, no caso da pessoa rejeitar. Agora, temos que ser mais fiéis à glória de Deus. Porque nós queremos viver é para a glória de Deus. Temos que ser mais fiéis à glória de Deus do que à preocupação daquilo que as pessoas vão dizer, pensar, reagir.
Um outro passo que temos que assumir é o de correr risco. É necessário arriscar, obedecer mesmo sem saber como o outro vai reagir. Isto é muito importante. Especialmente quando nós formos para a rua. E quem fizer parte do grupo de evangelismo vai perceber que tem que haver um arriscar. Tem que haver uma altura em que nós temos a ver aquela pessoa e decidimos, é agora, vou falar com a pessoa. Porque a pessoa fica com medo. Eu fiz a experiência anteontem, na quarta-feira, vim dar aí uma volta para procurar falar com as pessoas e há sempre aquele impasse, será que vou, será que não vou, entretanto a pessoa levanta-se e sai, será que vou, será que não vou, depois parece que já não é o momento oportuno mas temos que dar o passo de arriscar, A mesma coisa que se nós víssemos uma pessoa a andar com os fones na linha do comboio, a ouvir música aos altos berros, o que é que nós iríamos fazer? Iríamos ficar, será que não vou, será que... E o comboio vem ali a andar será que vou, será que não? Não, nós vamos fazer de tudo para avisar aquela pessoa que o comboio vem aí. Vamos gritar, vamos esbracejar. Se for preciso, vamos pôr-nos ao pé da pessoa e dizer: vem o comboio, sai daí. Vamos fazer de tudo e mais alguma coisa para que a pessoa saia dali. E, no entanto, o destino das pessoas que andam aí fora é pior do que ser atropelado por um comboio. O destino das pessoas que estão ali fora é de irem para o inferno, para longe da presença de Deus, sofrer a ira de Deus. E nós ficamos: será que vou, será que não vou? Então temos que correr o risco. Jesus foi à cruz, deu a sua própria vida por nós, bebeu o cálice da ira justa de Deus. E nós não somos capazes de dar um passinho, de arriscar. Mas não, a nossa carne é muito maior. O nosso eu é muito maior. Nós preocupamos ainda demais com o nosso eu, com o nosso bem-estar, com o nosso conforto. Temos de crucificar a nossa carne. Outro passo que podemos dar é a da preparação, prepararmos-nos. Nós podemos não evangelizar por acharmos que não estamos preparados, por termos medo de não conseguir responder a todas as perguntas, de trazer descrédito para o Evangelho. Podemos procurar nos preparar melhores para então apresentar o Evangelho, para aproveitar bem as oportunidades. E aqui, em relação a responder a todas as perguntas, nós nunca vamos ser capazes de responder a todas as perguntas, porque há pessoas que, quando nós apresentamos o Evangelho, elas querem apresentar uma lista de objeções, porque o objetivo delas não é ouvir do Evangelho. Elas, na verdade, não têm um interesse genuíno pelo Evangelho. O que elas têm é um interesse genuíno por argumentar contra nós e tentarem nos calar e tentar nos deixar mal. Então, quando estamos a evangelizar, temos que ter a sabedoria e pedir a Deus a sabedoria de sempre voltar para o fio condutor da apresentação do Evangelho. Mesmo que a outra pessoa faça outras perguntas, ou damos uma resposta breve e voltamos logo, ou dizemos: olha, eu gostava só de acabar de apresentar esta ideia, depois já podemos tentar falar sobre isso. Mas temos que apresentar o Evangelho, porque senão, se a pessoa faz perguntas, nós vamos responder a isto, depois vamos tentar responder àquilo, depois vamos tentar responder ao outro, e o Evangelho já se diluiu todo. E às vezes acabamos por cair em descrédito na pessoa, porque são perguntas que nós não estamos capacitados para responder, e aí quem fica em maus lençóis somos nós. Outro passo, ver. Temos de estar atentos para ver, perceber as oportunidades pelas quais oramos, quando elas aparecem de facto diante de nós. Não basta só orar em casa, temos de depois ficar atentos. É natural que, orando, por exemplo, antes de sair de casa, vamos ficar mais atentos, porque já nos dispusemos em oração a esse assunto. Já estamos sensíveis. Quando aparecer a oportunidade, certamente vamos perceber, o Espírito Santo vai nos incomodar. Mas temos que estar de olhos bem abertos. Porque nós podemos estar demasiado ocupados, podemos estar demasiado entretidos. Este é um problema para nós, inclusive, da nossa sociedade, e que nos influencia muito, que é a questão do entretenimento. O entretenimento não é errado. Agora, a nossa sociedade está demasiado entretida. E há muito entretenimento por todo o lado, o que mais há entretenimento. E isto só faz uma coisa que Satanás gosta, que é distrair as pessoas. Distrai os crentes, porque não estão a fazer as suas tarefas, e distrai os outros, porque assim ficam absorvidos por esses mesmos... Ficam anestesiados, exatamente. Ficam alienados. Então, temos que tentar fechar o máximo dessas portas na nossa vida para que possamos ver, para que possamos estar
atentos, não ter distrações à nossa volta. Outro passo, amar. O que nos deve mover a compartilhar o Evangelho é o amor pelas pessoas. No entanto, nós deixamos de compartilhá-lo porque não as amamos. E acima de tudo, porque não amamos a glória de Deus. O amor, em primeiro lugar, para a evangelização, deve ser o amor pela glória de Deus. Em segundo lugar, sim, pelos perdidos. Agora, se for só nas pessoas que está o amor, e se for ainda por cima um amor sentimental, porque a questão, muitas vezes, o amor que a Bíblia apresenta é o amor de uma decisão, é algo racional em que eu decido, eu vou amar. Ou seja, eu vou tomar ações concretas para o benefício daquela pessoa, que neste caso se materializa e se torna palpável pelo compartilhar do Evangelho. Agora, a nossa preocupação deve ser em primeiro lugar com a glória de Deus. Devemos amar mais a glória de Deus. Porquê? Porque se as pessoas nos rejeitam, porque se as pessoas começam a ser hostis para connosco, se o nosso amor só estiver nas pessoas, facilmente perdemos esse amor. Agora, se fores no Deus que nos é fiel, no Deus que nos ama incondicionalmente, no Deus a quem nós queremos agradar acima de todas as coisas e que nunca nos falha, então a nossa responsabilidade, a nossa obediência de partilhar o Evangelho vai ser muito mais estável. Porque está baseada num fundamento altamente estável. Enquanto estiver baseado nas pessoas, pode ir para cima e para baixo. Agora sim, devemos procurar ter amor pelos perdidos. Um amor decidido, racional. O 10º passo, temor. O temor que devemos ter é para com Deus, não é para com as pessoas. E lá está, esta ideia no fundo vai-se repetindo, mas é fundamental nós entendermos isto. A quem nós vamos ter que prestar contas um dia é Deus, não é às pessoas. Não é às pessoas. Mas nós tantas vezes na nossa vida, em relação a isto, em relação a tantas outras coisas, agimos como se fôssemos prestar contas às pessoas, porque temos mais medo daquilo que as pessoas vão pensar do que aquilo que Deus pensa. Então temos que trabalhar o nosso temor pelo Senhor. Ao não evangelizarmos, nós não estamos a considerar Deus nem a sua vontade. Estamos em desobediência. Não evangelizar é o mesmo que dizer estar em pecado. Parar. Temos de parar de nos isentar de evangelizar pelo facto de que Deus é soberano. Às vezes pensamos, ok, Deus é soberano, Ele escolheu-nos desde a fundação do mundo, Ele já elegeu os seus, então vou ficar de braços cruzados porque aqueles que vão ser, afinal vão ser. Agora sim, é verdade, é o Espírito Santo quem convence do pecado, da justiça e do juízo. É o Espírito Santo que regenera o coração. É o Espírito Santo que trabalha o coração de forma que a pessoa, depois de ser regenerada, responda com arrependimento e com fé. Mas nós somos chamados a proclamar o Evangelho. Então, se queremos ser obedientes à palavra de Deus, temos que fazer isto. Para que possamos ter o privilégio de ver aqueles que foram eleitos se renderem a Jesus. E isso é um privilégio como não há quase mais nenhum. Ver alguém converter-se, ver alguém arrepender-se, entregar-se a Jesus. Eu não sei se alguém já teve o privilégio de ajudar alguém nesse sentido, de ver alguém à sua frente a render-se a Jesus. É uma coisa maravilhosa. É indescritível, não há preço que pague isso. Então Deus quer nos dar o privilégio de nós vermos aqueles que Ele elegeu serem salvos. E de sermos usados e de desfrutarmos disso. 12. Considerar. Aqui tem um versículo de Hebreus 12, 3. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis desmaiando em vossa alma. Ou seja, devemos considerar aquilo que Jesus fez. Porque se nós não o fizermos, vamos, mais cedo ou mais tarde, vamos desanimar. Agora, se estivermos constantemente a olhar para a cruz, vamos ganhar toda a motivação necessária. Vamos perceber aquilo que Jesus fez por nós. O sofrimento que Jesus passou, a ira que Ele suportou por nós. Ele deve ser a fonte da nossa motivação. Portanto, devemos estar constantemente a considerar isto. Então, primeiro nós vimos porque é que nós não evangelizamos. Desculpas que nós costumamos dar e depois vimos passos que podemos tomar
para então lutar contra essas mesmas desculpas. Agora nós vamos ver o que é o Evangelho. O que é o Evangelho? Porque parece que há muitos pregadores que não sabem o que é o Evangelho, parece que há muitos folhetos que não sabem o que é o Evangelho e parece que há muitos crentes que não sabem o que é o Evangelho. Mas antes de mais, vamos ver aquilo que o Evangelho não é. O que o Evangelho não é? O Evangelho não é uma massagem ao ego. Apesar do Evangelho significar boas novas, o Evangelho significa boas notícias, boas novas, isso não quer dizer que pregar o Evangelho seja alegrar os pecadores e entreter os pecadores. Afinal, a finalidade do Evangelho não é, de forma alguma, massajar o ego das pessoas. Antes, pelo contrário, a verdadeira mensagem do Evangelho faz oposição ao sistema deste mundo e acaba com a festa, na verdade, daqueles que vivem como se Deus não existisse. Podemos ter a tendência de querer pregar às pessoas prosperidade, de que se vierem a Jesus a sua vida vai mudar, que não vai haver mais doença, que não vai haver mais problemas financeiros, que Deus vai resolver todos os problemas, Deus vai resolver os problemas do casamento, Deus vai resolver os problemas da escola, Deus vai resolver os problemas das notas na escola, Deus vai resolver tudo. Agora, isso não é Evangelho. Isso é dar às pessoas aquilo que elas querem ouvir. E dizer às pessoas, Deus tem um plano maravilhoso para a tua vida, em parte é verdade, mas elas não sabem aquilo que nós sabemos. Qual é esse plano? Para elas o plano maravilhoso é dar-me uma vida melhor ainda, porque afinal eu também tenho um plano maravilhoso para a minha vida. Deus tem, ótimo, eu quero mais um plano maravilhoso para a minha vida. Isso não é Evangelho. Agora, está relacionado, o Evangelho não é uma promessa de um mar de rosas. Promessas de saúde, como eu disse, riqueza, fama e poder têm sido anunciados como se isso fosse o Evangelho. Aceite Jesus e você terá direito a bênçãos. Esse é o falso Evangelho que tem sido anunciado para atrair um inúmero grupo de pessoas. Basta nós vermos estas igrejas que pregam este Evangelho. Olha a Igreja Universal do Reino de Deus como está. Lotada de pessoas. E se formos ver, as pessoas que são atraídas através dessas formas de massajar o ego são pessoas egoístas, materialistas e interesseiras. Como não faltam pessoas assim no mundo, porque é o que mais há, pessoas egoístas, materialistas e interesseiras, as igrejas que prometem estas coisas vão encher muito mais rapidamente, atraindo um público que não está nem um pouco disposto a renúncias, mas muito interessado em conquistas. Renúncia. E faz parte do Evangelho. Jesus disse que quem quiser ser meu discípulo tem que tomar a cruz. Aquele que ama mais pai, mãe, não pode ser meu discípulo. Então, renúncia. Ora, o Evangelho não é apenas mudança de comportamento. Caso contrário, poderia ser legalismo. Não basta ter um comportamento socialmente aceito num grupo de pessoas, porque alguém pode entrar aqui, pode começar a frequentar a igreja, pode começar a se vestir como nós vestimos, pode começar a cantar como nós cantamos, pode começar a fazer as orações da mesma forma que fazemos, com as mesmas palavras, pode começar a ter as mesmas atitudes em relação a determinados comportamentos que não são aceitáveis pela Bíblia e vai mudando os seus comportamentos. Agora, isso chama-se socialização. Isso não é conversão. Agora, obviamente que na conversão, quando uma pessoa se entrega verdadeiramente a Jesus Cristo e a salva, essas coisas vão acontecendo. Agora, se não tiver existido antes essa conversão, é apenas mudança de comportamento. Isso não é Evangelho. Porque pessoas moralmente boas há muitas aí noutras religiões. O Evangelho não é apenas um conjunto misturado de verdades teológicas acerca de Deus. Isto não é o Evangelho. Não basta dizer que Deus criou o mundo e que falar dos atributos de Deus, isto não é boa nova. Boa nova é mais do que isto. Então, não basta... eu hoje apresentei o Evangelho a um amigo meu. Eu falei-lhe sobre o casamento e sobre o divórcio. Não, isso não é o Evangelho. O Evangelho não é um plano, não é um método, não é chapa 33. Grande parte do evangelismo moderno
isto é uma citação, grande parte do evangelismo moderno tem-se institucionalizado. São apresentados sistemas, passos e resumos de como compartilhar o evangelho, em vez de simplesmente apresentar Jesus às pessoas. Embora o evangelismo bíblico necessite ter certa gravidade teológica, é essencial que o plano, o método, não ofusque a pessoa. O evangelismo deve sempre lembrar que a essência da mensagem é a pessoa de Jesus Cristo. Não é o método, não é agora vou fazer A, depois vou fazer B, depois vou fazer C, e depois fazemos a oração no final. Amém. A pessoa está salva. Uma salva de palmas. Vamos integrar esta pessoa que acaba de chegar à nossa família. Não, isto não é assim. Não é um método. Agora, não é errado também dizer à pessoa o plano da salvação. Porém, isto é uma citação, estou convicto de que um cuidadoso exame das Escrituras dará nova orientação aos nossos apelos evangelísticos, saindo de dados a serem queridos em direção a um Salvador a ser contemplado. É olhar para Jesus. A salvação está em olhar para Jesus. A salvação trata da pessoa de Jesus Cristo e não apenas de um plano. Porque não existe um plano da salvação. Existe sim aquele que conduz à salvação. Agora, o Evangelho também não é uma oração. A boa nova, o Evangelho, a boa notícia não é que se a pessoa fizer uma oração mágica, com as palavras certinhas, garantiu o seu bilhete de entrada no céu. O Evangelho não é fazer uma oração. Agora, claro que depois da apresentação do Evangelho, a pessoa se arrependeu e quer manifestar a sua confiança em Jesus Cristo e o seu arrependimento através de uma oração, obviamente que ela o pode fazer. Mas não é porque fez aquela oração e repetiu aquelas minhas palavras que essa pessoa é salva. Isto é muito importante. O Evangelho não é antropocêntrico, ou seja, o Evangelho não tem um homem no centro. Muitas vezes, das primeiras coisas que se ouvem numa conversa evangelística é: Deus te ama e tem um plano maravilhoso para a tua vida. Quem é que está no centro? Deus te ama e tem um plano maravilhoso para a tua vida. Quem está no centro aqui? É a pessoa. É colocado que Deus é a cereja no topo do bolo da pessoa. É o que falta para ela ter uma vida de sucesso. Porque afinal é sempre bom ter alguém que tenha, ainda por cima Deus, não é? Ter alguém que tenha um plano maravilhoso para a minha vida. E muitas vezes apresentamos o Evangelho de forma antropocêntrica. Porquê? Agora, nós não fazemos isto com más intenções. Nós fazemos isto com a intenção de cair nas boas graças da pessoa, de que a pessoa goste da mensagem. Queremos que a pessoa queira ouvir mais, queremos que a pessoa aceite esta mensagem que nós estamos a falar. Então, queremos pintar esta mensagem o mais possível de cor-de-rosa para que ela aceite a mensagem, para não rejeitá-la. Agora, nós vamos ver que o Evangelho é muito mais do que isso. Agora vamos assistir um pequeno vídeo que retrata bem um pouco esta questão de que nós tentamos colocar o Evangelho numa certa medida agradável às pessoas para elas não rejeitarem. Let me share with you something that I see in the youth group, but I also see in the church at large, individual congregations. Because we have dumbed down the gospel, because we're not preaching the true gospel, and we are using carnal means to attract people. If you use carnal means to attract men, you're going to attract carnal men. And you're going to have to keep using greater carnal means to keep them in the church. So what has happened is this. We have these large churches filled with many unconverted carnal people. But in those churches, we also have this small group of people that honestly want Christ. And they honestly want His Word. And they honestly want to be transformed. They don't need anything else. All they need is true worship of the true God and Scripture being preached to them and lived out before them. That's what they want. Now I want to tell you the great sin of the American pastor. And this has got me in a lot of trouble, but it's true. This small group of converted people in that local church, all they want is Jesus. And all they want to do is the right thing.
They want purity. They want truth. They want Christ. But the pastor, in order to keep this larger group of unconverted people, he caters to them. So while he is feeding these carnal men and women with carnal things, he is letting the sheep of God starve to death, and he is going to stand before God one day in judgment. Listen, brother, if my wife was going grocery shopping, and when she was going out to her car, some men assailed her, attacked her brutally, and you walked by, and you did not want to get involved because you didn't want to cause trouble, you didn't want to put yourself in harm's way, you just wanted everything to go smooth. After all that was done, I would look for those men to deal with them. But I want you to know this, I'd look for you too. Because you had a chance to stand for my wife, my bride. And out of self-preservation or wrong ideas, you did not do it. You're just as much responsible as those men who attacked her. And that's what's happening all throughout America with pastors. It's the bride of Christ. There are sheep in all these churches, many of them, even churches that seem somewhat heretical in places. You'll usually find a group of people who truly want Christ, but the leadership is catering to the carnal and letting the bride of Christ starve to death, impoverished. And that is wrong. And there's going to be judgment for it. And the same thing is happening to the youth. I know young people that say, you know, Brother Paul, I listen to you all the time. And I said, well, what about your church? He goes, well, they don't preach this. It's not what the other young people want. And so they give them what they want. I'm starving to death. A little child of God, it would be better than a millstone be tied around your neck than you cause this little one to stumble. Então nós podemos estar a apresentar, utilizar meios carnais e só vamos atrair pessoas carnais. Tudo nesta ideia de massagear o ego, de não tornarmos a nossa mensagem ofensiva e assim afastar as pessoas. Só que nós vamos ver que o Evangelho não é bem assim. O Evangelho significa literalmente, como eu já disse há pouco, boas novas, boas notícias. Agora, que boas novas são essas? Eu vou ler aqui uma citação. As boas novas são que o Deus único, que é santo, nos fez à sua imagem para que o conheçamos. No entanto, nós pecamos e nos separamos dele. Em seu grande amor, Deus se tornou homem em Jesus. Viveu de modo perfeito e morreu na cruz. Cumprindo ele mesmo a lei e tomando sobre si mesmo a punição pelos pecados de todos aqueles que se converteriam e creriam nele. Ele ressuscitou dos mortos, mostrando que Deus aceitou o sacrifício de Cristo e que a ira de Deus contra nós foi satisfeita. Ele agora nos chama a arrependermos dos nossos pecados e crer somente em Cristo, a fim de obtermos perdão. Se nos arrependemos dos nossos pecados e confiamos somente em Cristo, somos nascidos de novo para uma nova vida, uma vida eterna com Deus. Então isto é o Evangelho. E há verdades essenciais ao Evangelho. Isto é muito importante nós termos claro diante de nós quando apresentamos o Evangelho. Em que não podemos deixar de apresentar certas verdades que tornam o Evangelho o Evangelho. E a primeira é que Deus é santo. Verdade primordial. O ponto de partida é Deus. O ponto de partida não é o homem. O ponto de partida é Deus. Aqui temos uma imagem. Isto é um quadro que retrata Moisés e a sarça ardente, quando Moisés foi chamado por Deus para depois libertar o povo. O que é que Deus disse a Moisés quando ele chegou à sarça? Para descansar. Porquê? Porque é a Terra Santa. Então eu ia pedir que alguém abrisse, não sei se trouxeram Bíblias. Uma pessoa abrisse em Levítico 11, 44 e 45, uma pessoa em Josué 24, 19, outra em 1 Samuel 2, 2 e outra em 1 Samuel 6, 20. Quem encontrou pode ler em voz alta. Primeiro Levítico 11, 44 e 45, quem tem pode ler. Eu sou o Senhor vosso Deus. Portanto, vós vos considerareis e sereis santos, porque eu sou santo.
Não vos contaminareis por nenhum enxame de criaturas que se arrastam sobre a terra. Eu sou o Senhor, que vos faço subir da terra do Egito, para que eu seja o vosso Deus. Portanto, vós sereis santos, porque eu sou santo. Ok, Josué 24:19. Então Josué disse ao povo: Não podereis servir ao Senhor, porquanto é Deus santo. É Deus zeloso, que não perdoará a vossa transgressão nem os vossos pecados. 1 Samuel 2:2. Não há santo como o Senhor, porque não há outro além de ti. E rocha não há nenhuma como nosso Deus. E 1 Samuel 6:20. Então disseram os homens de Ben-Sebe: Quem poderia estar perante o Senhor este Deus santo? E para quem subirá desde nós? Ok. Agora, além de Deus ser santo, como nós vimos, Deus é santo, Ele é separado, Ele é diferente de tudo aquilo que se pode achar. Santidade não é apenas perfeição moral, é a sua característica transcendente pelo facto de Ele se distinguir de tudo o resto que existe, de tudo o resto que é criado, seja moralmente, seja a todos os níveis. Agora, além de Deus ser santo, Ele pede de nós o quê? Santidade. E aí está o problema. Então, pedi a alguém que lesse 1 de Pedro 1,16 e outra pessoa, Hebreus 12,14. Porque escrito está: Sede santos, porque eu sou santo. Sede santos, porque eu sou santo. Este é o chamado a todos. Hebreus 12,14. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Sem a qual ninguém verá o Senhor. Ninguém pode ver o Senhor sem santidade. Ninguém. Então, este é o ponto de partida que nós temos que fazer na nossa apresentação do Evangelho. A santidade de Deus. Deus é santo, Deus pede santidade de nós e Deus odeia o pecado. E os pecadores não vão permanecer diante dele. Porque se Deus fizesse isso, se Deus permitisse que os pecadores permanecessem diante dele, Deus deixaria de ser o quê? Deus deixaria de ser santo. Passaria a ser corrupto. Da mesma forma que um juiz, se permite que um criminoso, um pedófilo, um assassino, saísse da sala de tribunal completamente inocente, nós iríamos chamar esse juiz de corrupto. Então, Deus não pode permitir que um pecador permaneça diante dele. Deus é justo e, como tal, Ele pune aquele que pratica a injustiça. Êxodo 25, capítulo 20, versículo 5. Nem lhes darás, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso que visita a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. Ok, e o Salmo 1,5 diz: os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Não vão permanecer. E então temos a santidade de Deus. Deus é santo, mas temos que apresentar ainda uma outra verdade essencial do Evangelho, a realidade do pecado, que o homem é pecador. Então, diante desta santidade de Deus, o pecado do homem fica completamente evidenciado. Não sei se recordam da visão de Isaías. Quando Isaías viu Deus, ele deparou-se com a santidade de Deus, ele disse: ai de mim, que sou um homem de impuros lábios, que habito no povo de lábios impuros, ao contrário. Ou seja, ele, com a santidade de Deus, foi confrontado com o seu pecado. Então, diante desta santidade de Deus, o pecado do homem fica evidenciado. Aqui temos uma imagem que ilustra a situação de Sodoma e Gomorra a serem destruídos e Ló a fugir. Sodoma e Gomorra tipificam este pecado e
a destruição, o juízo eterno que vai acontecer, são pronúncio desse juízo de Deus sobre o pecador. Apresentar o Evangelho implica, e aqui está o problema, mostrar a realidade de que o homem é pecador. Caso contrário, as boas novas seriam boas novas do quê? Uma pessoa vai chamar os bombeiros porquê? Uma pessoa que está em casa, porquê é que vai telefonar aos bombeiros? Só vai ligar aos bombeiros se perceber que há fogo em casa. Caso contrário, ele não vai pegar no telefone, não vai ligar aos bombeiros. Então, a pessoa não vai chegar-se a Jesus, a pessoa não tem necessidade de boas novas, porque boas novas porquê? Está tudo bem. Então temos que mostrar às pessoas que não está tudo bem, temos que mostrar às pessoas que está tudo mal, temos que mostrar às pessoas o pecado delas. Mas o pecado delas só vai ser evidenciado diante de um Deus Santo, que é Ele que dita as regras. Então primeiro temos que partir de Deus, depois falamos do pecado do homem. E a lei é que revela o pecado do homem. A função da lei é essa. E nós vamos ver isso na segunda parte da formação, no domingo, às 5 da tarde. Vamos ver mais um pouco a fundo esta questão da lei. Mais no sentido de aplicar isso numa conversa com uma pessoa. Como é que eu uso a lei para convencer a pessoa de que ela realmente é pecadora? Pelo menos convencer intelectualmente, porque levar a pessoa a se arrepender dentro dessa verdade só o Espírito Santo pode fazer. Então a lei, as Escrituras, a palavra de Deus revela o pecado do homem. A palavra aponta para o pecado. A lei é o tutor, é o aio. Não sei se recordam desta passagem de Gálatas. Diz que a lei é o aio que leva para Cristo. Aio é o professor que conduz a Cristo. Alguém que possa ler em Gálatas 3, 24, que fala exatamente desta verdade, que a lei é o aio, é o nosso tutor. Gálatas, capítulo 3, versículo 24, o primeiro a achar pode ler. De maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados. A fim de que fôssemos justificados. Portanto, quem tem aqui o primeiro trabalho a ser exercido é a lei. A lei mostra o pecado. A lei tem essa função. As Escrituras fazem a exigência inflexível da santidade e obediência. Ao se apresentar esta verdade do pecado, é exposto exatamente esse pecado do homem. É colocado diante da pessoa com quem nós estamos a conversar, é colocado diante dela que ela é pecadora. E assim ela vai começar a sentir necessidade das boas notícias. Mas antes das boas notícias, ela tem que ter as más notícias. Todos são pecadores, e esta é uma verdade que a Bíblia apresenta. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Não há um justo, nenhum sequer. Não há ninguém que não tenha nascido pecador. E não há ninguém que nunca tenha pecado. E como tal, o pecado torna o pecador digno de quê? De morte. De morte. Será alvo da condenação eterna, será alvo do inferno. E nós não temos que ter medo de falar do inferno. Temos que falar do inferno. Não no sentido de começarmos a nossa conversa logo a dizer: vão para o inferno vocês, se não se arrependerem, se não crerem no Evangelho. Não, não é isso. É nesta sequência. Temos que mostrar quem Deus é, temos que mostrar quem eles são e que a consequência de eles serem isso, pecadores, então é o inferno, é a condenação, é a punição. Mas temos que falar sobre isto. Não podemos deixar de falar no inferno. E às vezes deixamos de falar no inferno por medo de que as pessoas... que mensagem tão dura. Pois, olha Jesus quando lá... Acho que é João 6. Que ele falou certas coisas que os discípulos dele consideraram duros e uma série deles desandaram dali para fora. Ficaram os 12 e Jesus: então, e vocês? Não vão embora também? E Pedro respondeu: para que iremos nós, se só tu tens as palavras da vida eterna? Então, mensagem dura e palavras de vida eterna casam-se. Casam-se. Temos que apresentar a verdade tal como ela é. E temos que falar que os pecadores não podem fazer absolutamente nada, zero, para ganhar salvação. Porque a salvação não é por obras.
Alguém que leia Isaías 64:6. Outra pessoa possa abrir em Romanos 3:20. E eu posso ler Gálatas 2:16. Eu vou ler Gálatas. Sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus. Também temos crido em Cristo Jesus, para que fôssemos justificados pela fé em Cristo, e não por obras da lei. Pois por obras da lei ninguém será justificado. Ninguém. Alguém que leia Isaías 64:6, por favor. Mas todos nós somos como um imundo, e todas as nossas justiças como trapo de imundícia. Todos nós murchamos como uma folha, e as nossas iniquidades como o vento nos arrebata. Ok, Romanos 3:20. Isto ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o poder e se vem do pecado. Ok, então temos que apresentar o pecado e mostrar que a pessoa não pode ou não consegue ganhar a sua salvação através da sua autojustiça. Terceira verdade, sim. As passagens bíblicas Eu depois posso enviar a apresentação. Já mandei às outras pessoas que vieram na primeira vez e posso enviar de novo. Nada. Terceira verdade essencial, a pessoa e a obra de Jesus Cristo. Então temos Deus, temos o que Deus exige, temos o problema do homem e agora temos a solução, Jesus Cristo. A pessoa e a obra de Jesus Cristo. O Evangelho é boa nova, citando John MacArthur, é boa nova sobre Jesus Cristo e o que Ele fez pelos pecadores. O cerne da mensagem do Evangelho é como Deus fez a ponte sobre o abismo entre os seres humanos pecadores e a sua própria santidade. E isso se vê na pessoa e obra de Jesus Cristo. Assim, é essencial entender quem Jesus é. Então, primeiro ponto, Deus. Segundo ponto, o homem. Terceiro ponto, Jesus Cristo. E aqui nós temos uma imagem que retrata a crucificação. E quando nós falamos da pessoa de Jesus, é importante transmitir algumas coisas sobre a pessoa de Jesus, para que não hajam equívocos. Por exemplo, temos que dizer que Jesus é o Deus eterno. As testemunhas de Jeová dizem, as testemunhas de Jeová negam a divindade de Jesus Cristo. Dizem que Jesus não é Deus. Agora, uma verdade essencial para a compreensão do Evangelho é o entendimento que Jesus é Deus. Então, alguém que leia João 1:3 e 14. E eu vou ler Colossenses 2:9. Uma pessoa que abre João, capítulo 1, versículos 1-3 e versículo 14, e eu vou ler Colossenses 2:9. Porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Toda a plenitude da divindade habita na pessoa de Jesus Cristo. Jesus é Deus. Alguém que leia, então, João 1. No princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Então, Jesus participou da criação. Ele disse, eu e o Pai somos um. Quem vê o Pai vem a mim. Ele disse, aqui está quem é maior do que o sábado. Então, quem é o Senhor, eu sou o Senhor, ele referiu-se a ele como sendo o Senhor do sábado. Depois ele disse, aqui está quem é maior do que o templo. Era referente ao templo. Depois, Jesus é o Senhor de tudo, Ele é soberano. Apocalipse 17:14, outra pessoa em Filipenses 2:8 e 9. E eu posso ler Atos 10:36. Atos 10:36 diz assim: este é o Senhor de todos. É uma expressão que está lá. Este é o Senhor de todos, Jesus Cristo. Alguém que leia Apocalipse 17:14. Pelejarão eles contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, pois é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Vencerão também os chamados, eleitos e fiéis que se acham.
Filipenses 2, 8 e 9. Assim mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que está acima de todo nome. Deu um nome que está acima de todo nome, diante do qual todo o joelho se dobrará. Fala mais à frente. Outra verdade é que Jesus tornou-se homem. Ou seja, Deus encarnou, veio habitar entre nós na forma humana. Os gnósticos rejeitam, por exemplo, a divindade de Jesus porque dizem que a matéria é má, tudo o que é matéria é mau, resumidamente é isto. Então que Deus, sendo perfeito, sendo bom, nunca poderia se ter tornado homem, porque deixaria de ser perfeito, porque tinha se tornado então matéria. Então, alguém que possa ler Filipenses 2, 6 e 7? Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou com usurpação o ser igual a Deus. Antes de si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. E Jesus, nessa humanidade, ele foi totalmente puro e sem pecado. Não praticou pecado nenhum, foi totalmente perfeito em tudo o que fez. Então, alguém que leia Hebreus 4,15, outra pessoa, 1 de Pedro 2,22, e eu vou ler 1 de João 3,5. Sabeis que ele se manifestou para tirar os pecados, e nele não existe pecado. Nada. Nenhuma mancha, porque ele tinha que ser o cordeiro perfeito, limpo, puro. Tal como no Antigo Testamento, os animais para serem sacrificados tinham que ser totalmente puros, sem defeito, sem mancha. Alguém que lê então Hebreus 4,15? Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém, que por nós em tudo foi tentado, mas sem pecado. Ok, 1 Pedro 2,22. O qual não cometeu pecado, nem do atual necessidade de sua boca. Então Jesus, totalmente puro e sem pecado. Agora, Jesus, apresenta-nos as Escrituras, é aquele que não tinha pecado e tornou-se sacrifício por aqueles que tinham pecado, pelos pecadores. Eu vou ler estas duas passagens. 2 Coríntios 5,21. Aquele que não conheceu pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. E Tito 2,14. O qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda a iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Jesus é aquele que derramou o seu sangue como expiação por nosso pecado ao morrer na cruz. Foi o nosso substituto. Eu vou só ler aqui a passagem de Efésios 1, 7 a 9, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda a sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em Cristo. E uma verdade muito importante que temos que transmitir é a ressurreição de Jesus. Isto é muito importante se dizer às pessoas, porque a ressurreição de Jesus é a prova de que Deus aceitou o sacrifício de Jesus. E Jesus venceu a morte e ressuscitou, conquistando assim para nós a possibilidade de também vencermos a morte, porque o sacrifício dele na cruz foi aceito pelo Pai. Alguém que leia só então em Romanos 1,4, e enquanto eu leio Romanos 4,25, o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. Alguém que leia Romanos 1,4? E foi designado Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de Santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo nosso Senhor. Assim, Jesus abriu o caminho para a reconciliação com Deus. Isaías 1,15, por exemplo. Alguém pode abrir?
Isaías 1:15. Pelo que, quando estendei as mãos, escondo os vossos olhos. Sim, quando multiplicar as vossas orações, não as ouço. E as vossas mãos estão cheias de sangue. Então, este versículo mostra exatamente esta separação de Deus, que não existe, ou seja, que existe uma necessidade de reconciliação. Alguém que leia então Efésios 2:12. Aliás, não, 1 Pedro 3:18, se faz favor. 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 18. Também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, os justos pelos inimigos, para levar-nos a Deus, mortificado no pecado, na carne, mas vivificado pelo Espírito. Ok, então Jesus veio abrir esta reconciliação do pecador com Deus. Então, as três verdades básicas, essenciais, fundamentais do Evangelho que nós vimos foi Deus, que Deus é santo, Deus é o Criador de tudo. Segundo, que o homem é pecador, a realidade do pecado. Terceiro, que Jesus Cristo é a solução para esse problema que foi levantado com o pecado. E agora, quarto, nós vamos ver a resposta que o homem tem que dar. Arrependimento e fé. Deus não exige apenas uma decisão de confiar em Cristo para a vida eterna, mas um abandono total de tudo mais em que confiávamos, voltando-nos totalmente para Jesus como Senhor e Salvador. É um abandono total daquilo em que nós colocávamos a nossa confiança, a nossa esperança de salvação. E aqui nós temos um quadro muito conhecido que retrata a parábola do filho pródigo, quando o filho pródigo volta para os braços do pai. Isto é contrição, isto é arrependimento. Foi o filho pródigo reconhecer que estava numa situação completamente deplorável e disse, quem sabe, se eu voltar para o meu pai, ele me dê um lugar no meio dos seus servos. E ele voltou arrependido e contrito. Isto é conversão. Então o que Deus exige é fé e arrependimento. Por exemplo, Ezequiel 18:30 diz, convertei-vos e desviai-vos de todas as vossas transgressões, e a iniquidade não vos servirá de tropeço. E Atos 26:20, anunciei primeiramente aos de Damasco e a Jerusalém, por toda a região da Judeia, e aos gentios que se arrependessem e se convertessem a Deus, praticando obras dignas de arrependimento. Tem que haver arrependimento. Tem que haver um reconhecimento do seu estado pecaminoso. Agora a pessoa não vai reconhecer estado pecaminoso nenhum se nós não lhe apresentarmos o que é o pecado. E vamos mostrar o pecado à pessoa através da lei. Agora, como é que fazemos isso? Como é que através da lei mostramos o pecado à pessoa? Isso vai ficar para a próxima vez. Na próxima vez vamos ver os aspectos mais práticos da evangelização. Fé. A fé. Fé é essencial. Atos 16:31, por exemplo, diz, crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. Crê. Uma confiança que vai sem reservas. Ou Romanos 10:9, se com a tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Então é pela fé. E o pecador arrependido deve começar a seguir Jesus, deve considerar o preço que deve pagar. E Jesus disse que o homem, antes de construir uma torre, o que é que faz primeiro? Senta-se e faz as continhas para ver se tem todo o material para poder construir a torre, para não deixar a torre a meio, como nós vemos muitas construções que andam por aí nas nossas cidades, construções a meio. Então primeiro faz as continhas e depois constrói a torre. E Jesus falou isto no contexto do discipulado. Então, se me queres seguir, primeiro pensa muito bem naquilo que vais fazer. Vais ter que abandonar tudo o resto. Toma a tua cruz. Nega-te a ti mesmo. E vem. Segue-me.
É renúncia. Evangelho é renúncia. Nós não temos que ter medo de pregar isto às pessoas. Nós não temos que ter medo de pregar o pecado às pessoas. Nós não temos que ter medo de pregar a condenação às pessoas. Porque as pessoas não vão poder crer, não vão poder se agarrar com tudo o que têm à cruz de Jesus Cristo, se não perceberem que não têm mais solução nenhuma. Então isto é para o bem delas. Nós não vamos chegar ao pé de uma pessoa e dar-lhe um remédio assim só. Toma isto todos os dias, de manhã, à tarde e à noite, 2 comprimidos cada vez. Mas porquê que eu tenho que tomar isso? Não, eu quero tomar isso. Para quê? Não, nós vamos chegar com o diagnóstico do médico, nós vamos trabalhar, você tem esta doença, isto são os sintomas, isto são as causas. A pessoa vai ficar apavorada. Então o que é que eu posso fazer? Está aqui. Este vai tratar das causas e, por conseguinte, vai resolver os sintomas. Então é isto que nós temos que representar às pessoas. Temos que representar primeiro o diagnóstico. E o que falta muitas vezes na apresentação do Evangelho é o diagnóstico. Então é um diagnóstico centrado em problemas, sim, mas não são o problema essencial. É o problema. A sua vida vai mal? Está com problemas no casamento? Está com dificuldades financeiras? Estamos a viver na crise neste país? Isso não é o problema essencial. Isso podem ser sintomas do problema essencial. Mas nós temos que falar do problema essencial. É que o homem é pecador e está afastado de Deus. Está em rebelião contra Deus. Não há um justo nenhum sequer. E que por isso merece a condenação eterna. Então, 4 verdades do Evangelho. Isto é muito importante memorizar. E que se pode resumir em uma palavrinha cada. Deus, o homem, Cristo, a resposta. Deus, o homem, Cristo, a resposta. A verdade acerca de Deus, que Deus criou tudo, que Deus é santo. A verdade acerca do homem, que ele é pecador e que o pecado afasta-o completamente de Deus. A verdade de que Jesus Cristo deu a vida e tornou-se um cordeiro substitutivo pelos nossos pecados. E a verdade de que só podemos nos agarrar a isso através do arrependimento e da fé, de uma confiança total, desprendida. E no domingo, às 5 da tarde, vamos ver como evangelizar, na prática, como abordar as pessoas, como, por exemplo, desdobrar esta questão da lei, como é que eu vou apresentar a lei à pessoa. Se a lei é aquilo que leva as pessoas a Cristo, então eu tenho que usar a lei, não vou usar outra coisa, vou usar a lei. Agora, como é que eu posso usar a lei? Como é que eu posso pegar nos 10 mandamentos e mostrar que a pessoa é pecador? Então nós vamos ver como é que podemos pegar nos 10 mandamentos, claro que não em todos, obviamente, mas em alguns dos mandamentos, e mostrar que a pessoa é pecadora. E daí a pessoa vai sentir necessidade de Cristo. E como abordar a pessoa, o que não dizer, como fazer, e vamos ver alguns exemplos práticos. Não sei se há perguntas em relação àquilo que vimos. Deus tem um plano. O plano foi concretizado em Jesus Cristo. O plano foi concretizado. Sim. Deus tem um plano. Isso. Mas quando se diz normalmente, Deus tem um plano para a sua vida, não é? Deus tem um plano maravilhoso para a sua vida, não é? E, só que sem primeiro apresentar todo o Evangelho, a pessoa tem essa concepção de plano de uma forma mundana, de uma forma que mais materialista, mais terrena, de bem-estar e sucesso, enquanto que o plano maravilhoso que Deus tem é muito superior. Só que a pessoa não sabe porque ainda não lhe apresentamos o Evangelho. Então não vale a pena. Olha, Deus tem um plano maravilhoso para a sua vida. Até pode ser que sim, que possa abrir a curiosidade, mas como a pessoa é tão centrada nela própria, isso é capaz de produzir mais prejuízo do que benefício. Primeiro temos que dar as más notícias, depois vamos dar as boas notícias. Primeiro mostramos a lei, depois mostramos aquele que cumpriu a lei por nós. Mais alguma pergunta? Ok, então vamos orar. Senhor, nós vimos como com tanta facilidade arranjamos desculpas
Desculpas para não apresentar a mensagem do Evangelho, a mensagem mais linda de toda a história, a mensagem que mudou as nossas vidas, que tem mudado. E nós arranjamos tantas desculpas para apresentá-la a outras pessoas, para não apresentá-la. E Senhor, pedimos-te perdão porque tantas vezes ficamos mais agarrados ao nosso conforto, ficamos presos ao nosso eu, que não se quer expor, que não quer encontrar obstáculos. Senhor, perdoa-nos por isso. Ajuda-nos a tomar passos para sairmos da nossa zona e irmos ao encontro das pessoas, Deus. Dá-nos oportunidades, Deus, de partilhar o Evangelho. Dá-nos sabedoria para como lidar com a situação, Senhor. Como apresentar o Teu Evangelho com aquela pessoa específica. Mas ajuda-nos, Deus, a ter sempre presente que o Evangelho tem verdades essenciais que têm que ser transmitidas. Ajuda-nos a ter isso diante de nós. Para que quando falarmos com as pessoas, elas possam ouvir toda a mensagem, não partes dela, mas ouvir toda a mensagem. E Deus torna-nos discípulos que geram outros discípulos. Capacita-nos com o Teu Espírito Santo. Que possamos estudar mais a Tua Palavra, possamos orar mais, mas que possamos passar para a prática. Possamos procurar criar oportunidades, possamos ir ao encontro das outras pessoas, Deus, e pregar o Teu Evangelho aos perdidos e cumprir assim este mandamento que Tu nos deixaste, Senhor. Vem-nos abençoar, vem-nos dar uma boa noite de descanso, Deus, e que na segunda parte desta formação possamos aprender mais de Tua Palavra sobre como transmitir o Evangelho aos outros. No nome de Jesus. Amém.